Exatamente. Aí, olha só, Exatamente. não precisa nem colocar, Jorge, porque a pessoa está querendo aparecer mesmo e a gente não dá o gostinho. Colocou bem assim no chat, né? Vamos nos concentrar na ciência, né? É sobre Ciência isso. não é isenta, querido. Ciência também não é ideológica, isenta. Sim, Né? Inclusive, Então, olha só, inclusive essa questão, isso a gente vê direto nos grupos de ateus, tá? Por isso que isso me incomoda muito. Nos grupos de ateus, nas lives de homem ateus, né? Vamos falar sobre ciência, como se ciência fosse uma coisa santa, como se a ciência fosse Deus. Então, eles estão levando a religiosidade, exato, está levando a religiosidade ridícula que eles tinham até pouco tempo atrás para a ciência. Porque a ciência pura, santa, né? É isso que esse cara está dizendo. Não existe isso, querido. Eu sei que e você a ciência é ferramenta, viu? Só por esse tipo de incômodo que você causa. Porque é incômodo. E você sabe que causa incômodo. Você faz o seguinte, você pega o beco, entendeu? Você não assiste a live, entendeu? É simples. Uma coisa que uma coisa que eu queria falar, respeitar isso, né? É bem óbvio, esse comentário até demorou para aparecer. Achei que ia demorar, ia aparecer mais tempo. A questão da ciência, né? A ciência é uma ferramenta política, viu? E hoje, no sistema que a gente vive, serve ao capital. Quem tem acesso à ciência e à tecnologia de ponta é quem tem dinheiro. E financia essa ciência. Saca? Então, assim, a gente também tem que entender isso para não ser gado, né? Não ficar viajando. E a ciência, ela no decorrer da história, por ter, né? Por a gente viver em um sistema de classes, saca? Ela foi instrumentalizada para essa classe, que é essa classe burguesa, né? Essa classe que nos oprime, para justificar a misoginia, para justificar racismo, saca? Então, Sim, assim, até um dia desse, a própria ciência dizia que as mulheres tinham um cérebro menor. Por quê? Porque é burra, porque é incapaz. E que as pessoas negras eram incapazes também. Então, esse discurso também foi propagado pela ciência. Eu estou dizendo que eu odeio ciência, deixa eu dizer, né? Porque aí as pessoas vão dizer, ai, a menina odeia ciência. Não é isso. Estou dizendo que pensa antes de escrever uma besteira dessa. Isso faz parte da questão humana que nós vivemos. Entende? Nós vivemos numa sociedade, você querendo passar pano ou não, porque você deve falar de algum lugar de privilégio, você só pode falar de algum lugar de privilégio para estar falando isso, né? Então, nós vivemos numa sociedade que odeia mulheres e que odeia pessoas que são diferentes de tudo que é homem hétero, cis, normativo, branco. Tudo que é diferente disso, tudo a que é sociedade Jesus. coloca para baixo, né? Então, olha só, reflete um pouquinho antes de ficar disseminando preconceito, sabe? E é naquele altar, né? Como se fosse aquela sensação de, eu sou o dono da verdade. Isso é para falar de ciência. Isso é para falar de ciência, tem que entender o lugar da ciência, que também é um lugar político, tá certo? Com certeza. E que aí a gente fala sobre. Mas a gente veio aqui para falar também. E outra coisa, né? Lembrar que ciência também se faz. Sociologia também é ciência, pedagogia também é ciência, história também, geografia, né? Então, né, expandir o que é ciência também, né, na cabeça dessa galera é importante. Porque aí a gente vai ampliando o debate, enriquecendo esse debate. Saca? Então, eu queria, na verdade, deixar bem claro que eu acabei de suspender um rapaz aqui. Ó. Pessoal, mantenha educação aí, que eu não vou deixar passar, não. Eu vou bloquear. Obrigada. Então olha só, pessoal, eu vou deixar duas coisas bem claras. Primeiro, a ciência realmente tem problemas com mulheres, isso não é mistério. Dentro da ciência, existem vários movimentos que tentam reverter isso. Por exemplo, Mulher na Ciência. O motivo de existir esses programas de Mulher na Ciência é porque existe o preconceito contra a mulher.
esses programas não existiriam se não houvesse necessidade. Então, assim, a ciência está se esforçando. Com relação ao que a Mário comentou da ciência, eu não conheço essas pesquisas, mas é bom lembrar que existem pessoas que se passam por cientistas, um pseudocientista, por exemplo, os apologéticos. Né? Os apologéticos são cristãos que se passam por cientistas. Muitos deles têm doutorado, mas eles são apologéticos, né? Os terraplanistas. Então, assim, às vezes a gente tem que separar o que é ciência de pseudociência. E muitas vezes eu tenho uma coleção que chama Ciência para Não Cientista. A minha coleção é para tentar ajudar as pessoas a entender isso, que não confunda, às vezes, o que é um cientista. A gente confunde porque às vezes a gente tem que ter um pouco. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, né? Quem tiver curiosidade, nesse canal tem um vídeo sobre isso. Teve um pessoal que fez um estudo de maconha, né? E o artigo falava o seguinte, que quem frequenta a igreja fuma menos maconha. Quando eu fui ler o artigo não tem grupo controle. Sem grupo controle, o artigo não tem valor nenhum. Eles compararam contra o quê? Contra nada. Eles compararam contra quem não vai à igreja. Quem não vai à igreja é um grupo muito genérico. Então, assim, quem escreveu o artigo e foi publicado em uma revista científica, muito possivelmente tinha ideologia religiosa. Então, assim, a ciência erra. Então, a gente precisa ter maldade. Então, assim, primeiro, a ciência tem sim problemas com mulheres, isso não é mistério, a gente tem que falar abertamente. E nem sempre o que a ciência publica é necessariamente... A ciência é feita de pessoas, né? As pessoas... Por isso que a gente precisa... Esses movimentos que eu estou fazendo com o ateísmo também tem na ciência, né? Para trazer as mulheres, acabar com os preconceitos. A ciência realmente... Ela favorece brancos, classe alta... Então, isso é fato. Eu escrevo muito sobre isso. Então, isso que elas falaram é uma coisa que é comprovado. Então, Aí, professor Ricardo. Isso. Professor Ricardo aí. O que ele falou? Movimento eugenista. No início do século XX. Porque você falou que não sabia da pesquisa, né? Aí acho que ele está citando por isso. Ah, tá. Então depois eu vou pesquisar com calma para me ver exatamente o que tá. Porque muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque é fato. Pesquisas, a ciência pode ser. Inclusive, eu tenho um livro, né, publicado, chama Qual é o papel do revisor acadêmico? O meu livro é uma crítica ao sistema de revisão por pares, que é o sistema que todo artigo aparece, ele passa por 2 pares. A minha crítica é que esse sistema de pares está falhando, não está funcionando. Por exemplo, o cara da cloroquina demorou 5 anos para tirar o artigo da circulação. A ciência não é perfeita. Então, assim, é basicamente isso. Não é perfeita e quem manda é quem tem dinheiro. Geralmente quem financia essas pesquisas? Quem tem dinheiro. Mas vamos só tomar cuidado para não generalizar, que tem muito pesquisador sério. Então, claro, óbvio. Por exemplo, os bolsonaristas ficavam desvalorizando as pesquisas, que eles falavam que teve um pastor que estava debatendo a Samia Bonfim, do PSOL, e ele disse que as pesquisas são pagas por alguém. Então, quem paga a pesquisa decide o resultado. Não é bem assim, não, né? Depende. Não, eu não sou negacionista, né? Só para deixar claro, eu não sou negacionista. Eu estou dizendo que, às vezes, existem situações... Na história da humanidade, tem como você estudar e pesquisar sobre isso. Qualquer um aí no chat também. Na história da humanidade tem isso. Você vai ver vários cientistas, né, que justificaram, sim, o racismo, justificaram a misoginia que hoje reina no planeta, né? Sim. Então é isso.